Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Elu, o podcast da Elu Brasil. E hoje mais um episódio, né, da Elu S3. E hoje eu tô sozinho. Meu companheiro Daniel me abandonou. Tô aqui com o nosso convidado, nosso entrevistado de hoje, e vou estar tocando, não com a mesma competência do nosso animado roster Daniel, mas vou me esforçar aqui para a gente conseguir fazer mais um bate-papo maravilhoso. Sejam bem-vindos, acompanhem, participem, e eu gostaria de apresentar nosso ilustre convidado hoje. Todo mundo fala, mas só vai amigo seu no podcast? Hoje mais um amigo meu, né? A gente trabalhou junto em alguns momentos aí da carreira, de várias formas. Eu gostaria de apresentar o Fredão para mim, mas o Fred Alves, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho. O Fred, quando a gente nos conheceu, ele foi diretor da Defesa Civil de Americana durante alguns anos, onde a gente teve grandes aventuras juntos, né? E onde a gente acabou se conhecendo e admirando aí o trabalho um do outro. O Fred é triatleta. Não se enganem com esses cabelos grisalhos. O Fred é triatleta, ele vai contar a história dele aqui. Viveu muito tempo profissionalmente de esporte, de alto rendimento, né? Hoje tem um filho que segue os caminhos do pai, né? O bom exemplo do pai. E a gente vai bater um papo aí sobre várias coisas, sobre essa história no esporte dele, né? Para quem não sabe, a gente tem o Elu Movement, que incentiva todos os instrutores, alunos que já passaram ou que passam junto com a gente a se mexer, a se movimentar de alguma forma. O esporte é vida, né? Esporte é qualidade de vida. Pode achar, todo mundo vê lá as bochechinhas cheias, falar aquele ali não gosta de praticar esporte. Não, eu gosto, né? Vou para academia, faço natação, né? Não com a intensidade que deveria ser, mas eu gosto muito de esporte. Fred, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. A gente já bateu papo muitas vezes, né? Isso aí. Às vezes tomamos até uma cervejinha, né, Fred? Mas hoje é só uma água, né? É isso aí. E a gente vai bater um papo um pouco mais técnico. Então, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Ok. Sendin, obrigado pelo convite, né? Obrigado a vocês, pessoal aí da Pod Elu. Na verdade, eu fico feliz, né? De a gente já há um bom tempo, né? A nossa amizade, né? E a recíproca é verdadeira com relação ao profissionalismo, né? Ao tempo que eu acompanho você, né? O trabalho mesmo. Quando nós estávamos mais distantes, né? Nunca perdemos o contato, né? E sempre que precisava das coisas, tirava as dúvidas, você sempre pronto, né? Para me atender. Então, quando você fez o convite aí, fiquei bastante feliz aí e gostei do convite. Tamo junto. Fred, antes de a gente começar a falar um pouco, né, de segurança do trabalho, que é hoje a sua especialidade, o seu trabalho, você vem do esporte, né? Você até hoje está integrado, participando, apoiando, não só o filhão, né? Mas você é um cara que vive o esporte. Como é que começou essa história sua? Sim. Sendin, eu vim criança, né, moleque, fiz karatê, fiz judô, depois, né, dia inteiro de bicicleta, né, mais esporte, assim, de treinamento, fiz karatê e judô. Judô bem menos tempo, karatê eu fiz por mais tempo, acho que com uns 3 anos, mais ou menos, e entre 12 e 13 anos eu entrei numa escolinha de ciclismo, né, que tinha Americana e tal, da família, uma família conhecida lá do esporte, já no estado, a nível Brasil, uma família bem conhecida, tradicional do ciclismo. E aí eu comecei numa escolinha da prefeitura de ciclismo, né? Comecei a competir os campeonatos infantis, campeonatos do interior. Na época tinha uma Copa, chamava Copa Mendelec, que era na Unicamp, né? Então era a iniciação. Então era uma molecada que estava iniciando, não tinha muita habilidade na bicicleta, o nível também não era tão como fosse um campeonato paulista. Aí eu iniciei esse campeonato, né? Acho que eu fiz ele por um semestre. Aí já no semestre seguinte, aí já me inscreveram no Campeonato Paulista, entrei categoria infantil, categoria juvenil, aí foi subindo, peguei seleção de júnior, né? Seleção paulista,
Um ano fomos convocados para a Seleção Brasileira de Júnior, acabamos não indo para o Mundial, enfim, era em Quito, no Equador. A mesma conversa de sempre, né? Verba, tal, aquelas coisas todas. Depois acabei passando um ano por uma categoria que chama aspirante, que é uma categoria de acesso ao profissional, fiquei um ano só. Antigamente a gente precisava passar por essa categoria, o júnior ia até os 18 anos. Aí existia essa categoria de 19 anos aos 40. Nessa categoria, quem ficasse classificado entre os 5 primeiros até o final do ano, passava para elite. Então, já no primeiro ano passei por ela, classifiquei, fiquei entre os 5 primeiros do Campeonato Paulista, da aspirante e tal. Tinha equipes fortes do interior, equipes fortes daqui de São Paulo. Mas a Americana sempre foi uma equipe muito forte, né? Na época, depois que sempre ficou figurando entre as 5 melhores do Brasil, entre as 3, né? Então, tudo é que assim, lá sempre teve um apoio da prefeitura e de patrocinadores. Então, dependendo do ano que tem mais apoio, às vezes contrata mais atleta, e tem ano que tem menos atleta, enfim, né? E mais os atletas da cidade, né? Que éramos nós. E aí eu passei por essa fase, acabei sendo profissional e tal, foi uma fase boa do esporte. Fred, mas nessa época era só bike. Isso. Nessa época, Sendin, eu fui só ciclista, né? Então, é o ciclismo de estrada, né? Da nossa época, assim, da nossa época, né? A Caloi 10, a Caloi 10, Caloi 10, Monarch 10. Então, eu comecei com essa bicicleta de ciclismo, né? Depois, né? Dá pra falar já, né? Que eu passei pelo triatlo e tal, aí já mudou, né? Quando eu já vim fazer triatlo, aí já tava com outro tipo de bike, aí eram as bikes de carbono e tal, mas eu peguei aquela época que os caras falam raiz mesmo, molibdênio, o quadro não tinha nem alumínio. Ô, né? Fred, qual a diferença de peso de uma Caloi 10 daquela época, né? Uma Caloi não, uma bicicleta, né? De estradeira daquela época lá, né? E hoje. Ô Sendin, eu comecei a correr o Campeonato Paulista de Ciclismo exatamente como uma Caloi 10 de ferro mesmo, entendeu? Tanto é que a minha ia dentro da Kombi da prefeitura, né? Nem em cima, porque as bicicletas daquela época já tinha eixo de pressão, né? E a minha era porca, era na chave. Então a minha era a única Caloi 10 da equipe lá de juvenil, a minha dentro. Eu acho que é uns 12 quilos, mais ou menos, 11,8, 12. Eu acredito que seja, porque faz tanto tempo que eu nem vejo uma Caloi 10, né? Mas deve ser entre 12 e 13 quilos, acredito eu. E hoje, a UCI, né, União Ciclista Internacional, o que eles têm de limite para o cara largar, tanto em provas nacionais, Campeonato Brasileiro, ou Tour de France, Olimpíada agora, que acho que a prova vai ser essa madrugada, amanhã, salvo engano, é 6,8 kg. Entendeu? De carbono. Então, você imaginar um par de roda, centro, catraca, quadro, banco, guidão, canote, tudo isso aí com 6,8 kg, né, tecnologia. E aerodinâmica boa, tal. Muda tudo, outro né? mundo, Hoje a gente até a roupa, né, Fred? Sim, a roupa, sim. Hoje a gente vê os atletas, não é só um macacão, um uniforme, né, que representa o país dele. Tem tecnologia em cima daquilo lá, né? Sim, sim. Ô, Sendin, então assim, tanto a bike, né? Bikes são testadas em túneis de vento, capacete, o atleta e a bike testado eles em túnel de vento, entendeu? Hoje, os últimos capacetes que você vê, o pessoal que faz uma prova individual, que chama prova de contrarrelógio, tem alguns capacetes e o cara parece um alienígena, entendeu? Um capacete largo, na largura do ombro, juro por Deus, na largura do ombro dele, aí ele fica numa posição aerodinâmica, abaixado assim, olhando para frente, e esse capacete dessa largura, ele vem e ele faceia aqui a lateral do ombro, né? Hoje as bikes de contrarrelógio, ela tem embaixo como se fosse uma peça fechada embaixo do clipe, a pessoa fica, o atleta ou triatleta ou o ciclista fica apoiado, que também é uma barreira para o vento não pegar no peito dele ali. Então, tudo isso é testado em túnel de vento, né? Rodas, enfim. E aí? Fora que hoje tem muita uma bike que é desenvolvida para aquele atleta, né? Obviamente deve ter um limite de desenho e de peso, mas a gente vê muito hoje a tecnologia, ela eu vou fazer uma bicicleta à altura certinho, do pedal, né, para aquela pessoa. Antigamente isso aí não era... Não, eu sei nem, vou falar uma coisa que você vê que engraçado.
hoje, na verdade, entrando nessa linha, as bikes, ela tem uma certa padronização de quadro. Quadro tamanho 48, tamanho 50, tamanho 52, 56, 58, enfim. Aí existem os ajustes. Então hoje tem uma pessoa, um personal, que chamam, um bike fitter. É o cara que vai lá, ele pega você, o seu tamanho, ele vai medir o tamanho do seu cavalo, né? O tamanho da sua perna. Ó, Seninho, por mais que eu já vi muito isso, eu nunca fiz, né? Eu já acompanhei. Mas, pelo que eu me lembro, ele deixa você ali. Você senta ali no chão, você alonga, ele vê o seu alongamento, pega as suas medidas tanto da parte de membros inferiores como membros superiores, e aí ele pega essa bike, ele fala, olha, o guidão é mais para trás, o canote de selim é mais para trás, o banco, se avança ele um pouco mais para frente, ou sobe, ou esse pé de vela é menor, é maior, então é mais ou menos isso. Existe uma padronização, mas para depois, colocar essa bike na medida do ciclista ou do triatleta, aí você procura um bike fitter, aí ele faz. E na nossa época, às vezes você via, né, quando era moleque, os caras molecada andando de Caloi 10 grande, moleque de 10, 12 anos, pedalava com a perna por dentro do quadro. Não sei se você lembra disso. Os moleques pedalavam com a bike por dentro do quadro. E os campeonatos paulista, brasileiro, enfim, que tinha de ciclismo, você via que os quadros eram muito altos. Você pegar as fotos antigas, você vê que os quadros eram quadros altos. Você para aí, lembrar das imagens, os quadros eram altos e os bancos eram praticamente embutidos nos quadros, não tinha canote de selim. Então você imagina um quadro daquele tamanho, para um cara de 1,75m, 1,80m, e um quadro de tamanho 56, 57, o que o cara está levando de peso ali. Até porque não era carbono, não era alumínio, era cromolibdênio. Então o cara levava um quadro gigante, com peso grande, e um canote de selim que devia ser grande também, mais um tanto de canote para dentro do quadro. Então hoje é diferente. Não precisa de um quadro grande. É um quadro pequeno, que vai ser adequado ao atleta, e o que se aumenta em canote de selim, canote de guidão, você entendeu? É mais ou menos isso. Mais leve. Ali, mais leve. Ô Fred, eu ia falar isso um pouco mais para frente, mas já que a gente está falando de esporte, e hoje você, além da parte de engenharia, você atua no ramo de esporte ainda, não só acompanhando e praticando, sim, mas você tem uma academia. Sim, sim. Lá em Americana, né, tem uma franquia lá de uma academia, né, de um colega engenheiro também, né, o Bruno, e lá iniciou-se uma franquia lá, né, da rede Skyfit. Hoje está no Brasil inteiro, tal, tem 350 unidades, né, da franquia, e aí a primeira unidade da franquia, né, foi nossa. Então acabei montando, ele é meu sócio lá, né, na primeira unidade, na cidade de Hortolândia, e aí a gente está no ramo das academias. Na verdade, quem está à frente mesmo é a Carol, né? Carol, então, nós temos academia lá em Hortolândia, né, e outras unidades, mas é a Carol que fica à frente. Mas você sempre, desde que eu te conheço, né, sempre margeou bem entre a segurança, né, de uma maneira geral, e principalmente essa parte do esporte. E quando é que foi esse salto da parte, né, de você era um atleta, até qual idade você ficou como atleta? Ô Sendinho, profissionalmente eu competi até meus 27 anos, né, profissionalmente. Então, passei essa fase júnior, né, acabei passando para elite e tal. E quando você entra no alto rendimento, na verdade a sua vida é aquilo, né? Pedalar, não tem vida social, não tem nada. Automaticamente eu já embalei a faculdade junto, né? Eu iniciei uma faculdade de Direito, perdi meio que 6 meses ali, 4, 5 meses, em Espírito Santo Pinhal. Voltei para trás. Aí prestei, na época tinha os vestibular, né? Nem sei se hoje tem ainda, né? Aí prestei vestibular, entrei em engenharia civil e cursando engenharia civil, vim competindo. Então, só para você ter ideia, ainda finalizei o curso de engenharia civil, ainda eu competia profissionalmente. Então, até meus 27 anos ali eu vinha competindo. E o que eu fiz, Sendin, nesse meio tempo? A gente sabe, né, que o profissional que sai aqui na área, o que vale é ali, né, na labuta, experiência. Então eu fiz a primeira
a primeira faculdade, depois já meio que embalei a engenharia de segurança do trabalho, porque, né, primeiro conhecimento, né, eu precisava estar qualificado para quando chegasse no mercado de trabalho, né? E em paralelo a isso, eu já sentia, porque você sabe, atleta em qualquer lugar no mundo, o cara tem um tempo ali de maturação e depois ele sabe que vai começar a cair o gráfico ali, ele não vai... Ou parte para ser treinador, alguma coisa, né? Né? Entendeu? Aí eu já tinha outros engenheiros, tenho outro engenheiro na família, né? Um primo meu de Campinas, tal, é aquela coisa de família, né? Você sabe muito bem, né? Você sabe, olha, bombeiro, olha, engenheiro, tio é bombeiro, pai é bombeiro. Então, aí começou, né? Eu tenho um primo que é engenheiro, né? Mora em Campinas, tal. Aí era o primo da família, ele é engenheiro. O meu tio era um arquiteto, né? Um japonês que veio para o Brasil para trabalhar na empresa chamada Toda do Brasil, uma empresa aqui de São Paulo, uma construtora que no passado fazia muitos prédios para empresas japonesas, né? Meu tio, né? Ele veio para o Brasil para Toda. Aí meu primo, um deles é físico. Minha prima, eu não lembro a formação dela. Ela tem umas 2 ou 3 formações. E o meu primo mais velho era engenheiro civil. E aí tem aquela coisa, o Saul é engenheiro civil. E eu não tinha dificuldade com matemática, tal, enfim, embalei. Eu não tinha pessoas, colegas próximos que era, sabe, para falar, olha, eu não sei se foi meio que intuição, e falei, eu vou prestar engenharia civil, acho que é bacana, tal. Meu pai é carpinteiro, né, na verdade, meu pai vende obra, né, família humilde, meu pai veio para a cidade americana para ser carpinteiro, então eu escutava um pouco de assuntos de obra, tal, né. E falei, vou prestar. E a ideia principal, assim, obviamente, a engenharia de segurança do trabalho foi uma especialização, mas a ideia inicial era trabalhar na área de construção. Na verdade, seria na área de construção, você viu? Até a engenharia de segurança é até pela falta minha de experiência na área, você entendeu? Aí tem aquilo, né? Tem os prós e os contras, né? Toquei o esporte muito tarde, né? Até passei do ponto, né? No esporte. E aí eu não tinha experiência. Falei, então vou fazer uma pós-graduação e estava até disposto, se fosse o caso, fazer uma terceira pós. Só que assim, chega uma hora que você tem que começar você tem que começar a trabalhar, começar a entrar. Já estava casado com a Carol ou não nessa época? Eu já estava, deixa eu pensar aqui. Não estava casado. A gente namora, eu já estava praticamente no último ano formando como engenheiro civil. Rapaz, aí aquelas dificuldades de atleta, né? Por mais que eu me virei, né? A gente tá até conversando nos bastidores aqui, me virei bem como atleta, né? Você ter, né, igual eu falei, né? Hoje a vida tá tranquila, graças a Deus, mas na época, andava praticamente com o carro do ano. Só que as contas de atleta são contas justas, né? Então, logo que eu formei no meu último ano, eu perdi um patrocínio grande, tive que renegociar meus últimos 8 meses com a faculdade e tal, né? Escola de Engenharia de Piracicaba, que não consegui o certificado de imediato, que tinha uma dívida para trás, mas renegociei ali, enfim. Então, aquelas dificuldades. Nesse final do meu último ano de engenharia, eu já namorava, já tava com a Carol, já. Porque geralmente elas que botam perna na gente. Elas que botam perna. E começou trabalhando, se formou, fez engenharia de segurança, mas não começou diretamente atuando como engenheiro de segurança. Você chegou a trabalhar antes como engenheiro civil, antes de realmente começar e se aperfeiçoar na área de segurança do trabalho. Sim, Ô, Seninho, eu tive uma passagem rápida pela MRV, engenharia, né? E por incrível que pareça, aonde eu acabei entrando assim mais para a área, fiquei na MRV, acho que 1 ano na MRV Engenharia, e depois eu acabei já indo para a área comercial na companhia Ultragaz, né? De Paulínia, né? Com o nosso cargo lá, a nossa função era consultor mercadológico, né? Aí eu já estava, acho que no último ano, formando como engenheiro de segurança, né? E aí eu participei de um processo seletivo lá da área comercial. O que acontecia? As empresas de gás, né? Tanto gás a granel, o pessoal da Comgás, na época eles trabalhavam com a parte de vendas, eles pegavam engenheiros, né? Aí eles faziam um treinamento em cima da área de segurança do trabalho, em cima da área
da área ou do gás natural ou do gás GLP. E aí eles moldavam a gente, né, daquele comercialmente falando, né? E aí eu ia fazer a venda, vamos supor, eu vou chegar numa empresa que eu tenho um forno, e esse forno, ele é a fonte energética dele ou é óleo BPF, ou é a lenha. Aí eu tenho que fazer a transformação, né? Ver o poder calorífico da lenha, ou o poder calorífico do óleo BPF e transformar isso para o gás GLP. Ou se o cara usa o gás natural, eu tenho poder calorífico diferente, tanto do gás natural quanto do GLP. Aí a gente fazia... Aí acaba sendo uma venda técnica, você entendeu, Sendin? Então passei um bom tempo aí pela companhia Ultragaz, né? Cuidava do setor, cuidava da área corporativa. Existia a área do pré-venda e do pós-venda. A área do pré-venda, a maioria dos consultores eram todos engenheiros, né? Eu era um dos consultores. E sempre acabei ficando na região, fiquei na região de Piracicaba lá, né? Sempre ali rodeei Americana, Campinas, sempre fiquei naquela região. Então tive essa passagem, fiquei... se eu falar para você, eu tenho 1 ano de engenharia civil, né? As outras obras que eu fiz é obras próprias, acompanhamento e tal, mas empresa mesmo, só essa. Eu fiz um estágio também numa construtora Americana, na época era terraplanagem, uns 8 meses de terraplanagem, né? E aí meio migrando, né? Só que quando você faz a área, quando eu fui fazer a pós de segurança do trabalho, aí você começa a falar, pô, esse assunto eu gosto, segurança. Então, assim, automaticamente você pegar o meu histórico hoje, você pegar tudo que eu tenho no CREA, tudo que eu tenho de RT recolhida, praticamente é tudo na área de segurança contra incêndio e tal, enfim, como engenheiro civil é muito pouco. Você atua hoje na segurança do trabalho? Sim. Mais voltado à segurança contra incêndio ou vamos dizer, 50-50, meio a meio aí, consegue fazer alguns trabalhos na área de segurança, treinamentos ou assessorias, ou você hoje se dedica mais à segurança e engenharia contra incêndio? Isso. O Sendinho, o escritório lá, assim, praticamente 90% é serviço na área de incêndio, entendeu? Projeto, acompanhamento de projeto, pedido de vistoria, os PTS mais simples, CLCB, processo licitatório, licitação pública, né? Grandes empresas multinacionais, empresas de médio porte, enfim, 90% é isso. A parte de prefeitura, de aprovação junto à prefeitura também. CETESB, praticamente muito pouco chega no escritório, até porque não é especialidade nossa, acaba não chegando, né? Mas não deixa de chegar. Aí a gente acaba tendo os parceiros de negócio, indica algum colega e o colega acaba fazendo. Mas essa é a passagem. Quando eu entrei na engenharia de segurança, aí o que acontece, né, Sendinha? Igual a gente estava falando, né? Você falou que eu lembro de você, eu lembro de esporte. E quando você gosta de alguma coisa, as coisas vão acontecer, né? Igual o negócio da franquia, quem toca é a Carol, né? Minha esposa. Porém, você fica naquela vibração, naquela faixa vibratória de esporte, vivendo esporte, olha que coisa maluca. Hoje, acabou do nada, né? Uma parte da minha vida ainda, que chega em casa, a gente tá falando da área de academia, tal, e tudo mais. Então, o esporte voltou para mim, né? Novamente. E quando eu fui fazer o curso de segurança do trabalho, como engenharia de segurança, você vê que é isso. Acho que é o ar que você respira, a vibração que você começa a trabalhar naquela sintonia, que as coisas começam a aparecer. Tanto é que eu acabei, né, nós conhecemos, né, que eu tive um convite para trabalhar junto à Defesa Civil, né? Eu ia te perguntar isso agora. Você vê, as coisas começam a aparecer, né? Você foi para a Defesa Civil por causa dessa formação. A gente sabe que o engenheiro, né, ele faz parte, em quase todos os municípios, a Defesa Civil tem um engenheiro que dá apoio, mas a gente sabe que é bem reduzido, né, em muitos municípios o quadro da Defesa Civil. Então, geralmente é um engenheiro de obras, do setor de obras da prefeitura, né? Fica à distância. Fica à distância, tal. Quando tem algum evento, ele que é vamos dizer, está cadastrado ali na Defesa Civil. Sim. E você não, você foi o diretor da Defesa Civil, sim, né? Viveu aquilo ali 24 horas, e eu via bem que era 24 horas, que aparecia nas ocorrências lá com a gente de madrugada, chuva, sol, né? Sábado, domingo. Então você viveu aquilo, e é diferente, né? Sim. Era bom até, porque quando você chegava, às vezes
nem com a função de engenheiro, já chegava lá com uma função de diretor, Sim. mas pra gente era uma segurança porque a gente já sabia que podia contar com o Sim. seu conhecimento técnico. Você foi para a Defesa Civil, né, com o convite por causa dessa formação da área de segurança? Não, na verdade ali naquele caso, você vê, é isso que eu falo pra você, né? Quando você acaba pegando uma paixão por alguma coisa que, né, que no meu caso foi área de segurança, acho que as coisas começam a aparecer, né? Então, eu fazendo a segurança, eu acabei indo para o setor petroquímico, que está totalmente ligado com gás, que está ligado com segurança, né? E bem Então, forte segurança nesse setor, né? Não, é bem forte. Aí, só para você ter uma ideia, o primeiro dia que eu fui fazer um treinamento dentro da companhia, o primeiro vídeo lá, primeiro tem um vídeo institucional tal, a hora que entrou no assunto de gás, apareceu da ocorrência que teve aqui em São Paulo, no Shopping Osasco, né? Que foi um vazamento pequeno de gás, né? Num espaço confinado e tudo mais. Então, assim, falei, caramba, meu, é um negócio... Então, você imagina, eu já com a formação de engenheiro. Então, apareceu do nada, fiz esse processo, entrei no ramo do gás. Aí, estava no ramo petroquímico, aí apareceu o convite para assumir a Defesa Civil, mas lá foi assim, Cendinho. O prefeito, na época, era cargo de confiança, né? Ele teve um problema com o diretor teve as coisas políticas, né? Que acontecem com o diretor da unidade, e ele acabou afastando o diretor e me fez o convite, né? Então, eu já tinha recebido o convite do prefeito logo no início quando ele assumiu a prefeitura. Eu não aceitei, falei, não, eu vou ficar na minha área e tal. Minha mãe, ela teve um problema de saúde, né? 1 ano depois, mais ou menos. E aí a minha mãe, ela acabou ficando internada no Hospital Fornecedor de Cana. Aí foi quando eu liguei para ele, falei, cara, ó, eu vou aceitar o convite e tal, e quero voltar para Americana. Aí eu lembrei, nesse eu estava num processo da companhia Ultragás para uma empresa chamada CDGN Petrobras. Então, eu também estava ali meio que oscilando ali no mercado. E aí ele falou, não, então vem trabalhar para mim, ó, tô desligando uma pessoa por algum motivo tal, e eu quero que você vá lá trabalhar para mim. Pô, a hora que eu cheguei lá, era a Defesa Civil. Então, na verdade, não foi nada direcionado. E, assim, o prefeito também, na época, ele nem, né... lógico que ele sabia da minha formação, mas acho que ele nem ligou uma coisa com a outra. É isso que eu falo, você tá naquela sintonia... Lei da atração. Lei da atração. Você tá naquela sintonia, naquela vibração, e as coisas caiu para mim. E qual foi essa experiência de defesa? Porque foi uma coisa nova para você. Sim. O mundo corporativo é uma coisa. Sim. Quando você vai pro mundo, para um órgão público, já é diferente. E na Defesa Civil é bem mais diferente, porque assim, não é uma unidade, por exemplo, que tem recursos às vezes para fazer as coisas, você tem que ir atrás às vezes da Casa Militar. E eu acompanhei seu trajeto, você fez grandes projetos, né? Depois a gente vai falar até aí da Defesa Civil na escola, que foi... A gente ajudou em algumas coisas lá, mas você fez... Eu acho que a sua cartilha foi modelo pro Estado, né? Sim. E como é que foi essa transição do mundo corporativo para o serviço público? Sim. Assustou muito? Ah. Estranhou muito? Sei, vou falar para você, hein? É outro mundo, né? Porque as coisas ali andam num ritmo bem diferente, né? Você foi funcionário também de carreira, né? Mas o funcionário de carreira dentro do regime militar é um ritmo que você tem na tocada do chefe, né? E ali nem todo mundo vai na tocada que tem que ir, né? Então, assim, tem muitos funcionários bons e tal, mas assim, a verdade é a seguinte, a Defesa Civil no Brasil, ela é colocada em segundo plano. Essa é a verdade, né? A gente sabe, e se você pegar todos os coordenadores, né, e todos os diretores que estão à frente da Defesa Civil, não são cargos técnicos, que ali... Como não ser um cargo técnico ali naquela função? Como que você vai fazer uma interdição de madrugada de um imóvel, né? Você vai interditar um imóvel com um cara que não tem qualificação técnica nenhuma, né? A gente sabe disso, né? Só se hoje mudou muito, que eu tenho certeza também que não mudou. Os profissionais que estão ali são
alguns cargos de indicação de vereador, cargos de indicação, assim também, como eu era também prefeito, mas assim, são cargos políticos, né? Não são cargos. Aquele cara é da Secretaria de Obras, traz ele para cá. Então, assim, porra, mas você chega numa ocorrência de madrugada e tem que interditar a casa. Que conhecimento que tem? Até porque você, quando vai fazer o contato com o engenheiro que é habilitado para tal função, o secretário de obras não te atende, né? E aí, o que você faz com aquela família de madrugada? Para onde leva, né? Para onde leva? Não, fica aí, amanhã eu volto a fazer a vistoria, você entendeu? Então, Sendinho, eu acho que assim, aí tem um pouco de... É duro, né? A hora que você entra no assunto político é duro. Mas isso impacta diretamente na vida das pessoas. Fred, eu acho que, infelizmente, não vou falar só da Defesa Civil, né? A gente tem melhorado, por exemplo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo hoje tá voando, né? O coordenador estadual de Defesa Civil é um oficial com o qual eu trabalhei, Coronel Engel. Então, assim, ele fez muita coisa nos últimos anos, melhorou muito, tem muito a melhorar, mas eu acho que toda vez que você fala em segurança aqui no Brasil, tanto pública até quando privada, a gente é muito assim, a gente coloca o cadeado na porta depois que a casa foi roubada, foi furtada, né? Sim. Ou seja, a gente só pensa em segurança depois que acontece alguma coisa. É isso. Vamos dar alguns exemplos. Nós tivemos pandemia. Pandemia, temos que valorizar os enfermeiros, temos que valorizar os profissionais de saúde. Acabou a pandemia, não teve valorização nenhuma, infelizmente. Foram profissionais fundamentais para a vida de muitas pessoas que eles fizeram. Nós tivemos agora uma grande tragédia, né, no Rio Grande do Sul. Não, precisa reforçar as defesas civis. A tragédia já está numa outra fase, começando a conter, já está restabelecida. Já pararam de falar da importância da defesa civil. Sim. Então eu acho que isso é uma coisa cultural, né? Sim. E a defesa civil, como não é uma coisa... são poucos, eu sei que existe já alguns municípios que votaram a lei de colocar uma coisa de carreira, um profissional. Sim. Olha, aqui na Defesa Civil eu vou abrir um concurso público para um engenheiro, para um técnico, né? Para uma assistente social, né? Para uma psicóloga, porque no caso do desastre você precisa dar um amparo, inclusive psicológico, né? Então, assim, a gente vai resolver o problema depois. A hora que acontece, fica em evidência. Sim. Eu acho que de uma forma geral, não sei se você pode discordar, mas eu acho que isso acontece muito, não só no público, até no privado. Sim. Tenho certeza, você como engenheiro de segurança foi chamado algumas vezes depois que aconteceu o problema. Com certeza, com certeza. E da sua experiência de defesa civil, tem alguma coisa que te marcou? Ô Sendinho, né? Só para pegar um gancho, né, que você estava comentando, né? Acho que é Coronel Wender, né? Que tá agora à frente. Quanto à defesa civil do Estado, né, aqui na Casa Militar e tal, o sistema que eles têm de gestão é indiscutível, né? Então, os treinamentos que eles oferecem. Mas, assim, só que as defesas civis, elas são municipais, né? Então, tem a coordenação deles, só que os funcionários são municipais. Para o município, a defesa civil, ela não traz voto, ela não traz nada. Você entendeu? Então, né? A galera que trabalha à frente da Defesa Civil são profissionais que você vê que eles fazem além do que eles podem fazer. Mas eu falo, alguns cargos específicos precisam ter lá. No mínimo, cada Defesa Civil teria que ter um engenheiro ali. Não vou falar assim full time, né? Mas eu acho que poderia ter igual você comentou, um cargo de carreira, alguma coisa do tipo, porque muitas das vezes a gente acompanhou de madrugada, né, Sendinho? E você fala, e aí, o que eu vou fazer? Entro agora ou não entro agora? E assim, aquilo que você falou, tira essa família daqui, porque é uma baita decisão que você está tomando ali. Né? Mas eu vou até comentar um assunto disso. Olha só, aí é assim, né? Primeiro, aí são várias situações. Quem você coloca na Defesa Civil? São pessoas que são engajadas, são esforçadas. Ou eu tive uma sorte muito grande, né? O prefeito era meu amigo.
entendeu? Então tinha coisa que eu passava por cima dos secretários, né? Até porque a Defesa Civil é contato direto do prefeito, assim como aqui no governo do estado, até que ela fica no palácio, né? Que é o chefe da Casa Militar. Então eu chegava, nós tivemos em Americana uma lei que era do aluguel social, né? Então, o que nós fazíamos? Eu chegava no local, eu via se a pessoa estava em situação de risco ou não, precisava interditar ou não o imóvel. Antes de eu lavrar o auto de interdição ou coisa do tipo, eu já fazia contato com a Secretaria de Promoção Social. Aí, no decreto que o prefeito baixou, tinha uma comissão que era a Secretária de Promoção Social, o secretário de Habitação e eu, diretor de Defesa Civil, né? A Secretaria de Promoção Social mandava assistente social e nas madrugadas, as coisas que já aconteceram, era a secretária que ia direto. Porque assim como eu, ela era cargo de confiança. De madrugada ela era que ia. Nós chegávamos no local, identificávamos o risco, aí se acompanhou, né? Aí vai da pessoa, né? A gente já chegou a retirar a pessoa, seus familiares moram aqui por perto, dá para ir? Não dá. Viu? Então, vamos ficar numa pousadinha. Acho que teve 1 ou 2 casos que a gente mandou num hotel ali atrás do Corpo de Bombeiros de Americana e tal, na né? esquina ali tem E a gente pagou a primeira diária e falou, agora a partir de amanhã a gente vai ter que se virar. E aí, inseria eles no aluguel social. A assistente social chegava no local e via, é uma senhora, 2 crianças, tal, já via se dava para colocar eles em algum programa do governo, né? De bolsa, alguma coisa do tipo. O secretário da Habitação via a viabilidade de já pegar essa pessoa, se existisse a possibilidade de colocar ela dentro de um processo de como que é, quando vai sair os conjuntos habitacionais, processo de naquela lista de espera para casas, para prioridades, né? Como prioridades, né? Quando tivesse algum programa de conjunto habitacional que fosse chegar na cidade e tal. Então, nós conseguimos implantar isso em Americana, entendeu? Porque fácil acesso e tal. Então, as defesas civis falam, aquele cara, bota ele na defesa civil, porque vai colocar o coitado lá para trabalhar, dar um abafador pro cara, e o cara lá em fazer, abafar, tentar... Você entendeu isso? Então, não tem uma cabeça pensante ali, estrutural, igual você comentou do projeto, Agente Mirim Defesa Civil. Então, assim, para quem já vem da área de segurança do trabalho, você sabe que a parte de segurança tem que despertar isso aí dentro da pessoa. E se você puder despertar nele ainda quando criança... Você muda o comportamento. Você muda o comportamento, né? Depois de velho, como que você muda? Como você quebra esses paradigmas? Não quebra. A gente sabe, a gente mesmo, eu tenho, você deve ter. Então, assim, né? Então, tudo isso, assim, sem nenhum, eu acho que é de gostar da área de segurança, né? Pensar na área de segurança, e aí, automaticamente, caindo esse cargo para mim, voltando ao assunto, a área corporativa. Eu chego dentro de uma empresa, eu tenho um risco instalado dentro da empresa. E dentro da empresa, o engenheiro de segurança, ele tem, na época a gente tinha o PPRA lá, dos riscos ocupacionais lá de cada área. Na Defesa Civil, você tem um mapeamento da cidade. Os riscos são outros, né? Onde o cara tem um risco ali, que hoje você trabalha uma NR12 em cima, você tem um risco na cidade com ponto de deslizamento de terra, né? Ou o pessoal que está numa área onde você tem o treinamento dentro da empresa, os brigadistas, voltado para a área de combate a incêndio. Dentro do serviço público, você tem os fogo em mato, né? Então, assim, da parte operacional, na verdade, era só mais entender o sistema, né? Fiquei muito próximo a vocês na época do Corpo de Bombeiros, você me ajudou muito, né? Não só vocês, como outros colegas, não só você, como outros colegas me ajudou. Então, assim... Cláudio Roberto Gasparotto. O Gasparotto, o grande Gasparotto. Gente fina, acho que está em Portugal agora, né? Deixou a gente, né? Ficou rico, deixou a gente. Ele tá cuidando da Elu lá em Portugal. A gente tá abrindo uma perna lá da Elu S3 em Portugal. Que bacana. E ele que tá tomando conta lá. Que bacana. Inclusive, acho que quando nós fizemos até um simulado lá da área de produtos perigosos, quem estimulou bastante a gente no começo foi ele. Ele era o cara. Né? Produtos perigosos, ele é referência. Sendinho, só para não esquecer também, né? Então, assim, fora esses atendimentos aí,
estar junto com vocês. Então, assim, eu aprendia com vocês, né? Você entendeu? Fred, foi porque até Defesa Civil você trabalhava com engenharia de segurança. Sim. E aí essa proximidade, né? Você ali na Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros, ela despertou a área de engenharia contra incêndio, né? Porque nem todo engenheiro de segurança ele vai para essa área de engenharia contra incêndio, né? A engenharia de segurança ela é muito ampla, né? Ela é bem ampla dentro das empresas. E muitos engenheiros até de segurança, ele tem a matéria, né? Eu dou aula em pós-graduação de engenharia de segurança contra incêndio. E ele tem a matéria, mas assim, você vê que eles têm interesse. Ela é um ramo de atuação, um ramo que nós já tivemos outro engenheiro aqui, o professor, inclusive meu irmão, o Silmar Sendin, né? E ele falou, é um campo em expansão, né? Tem mercado para isso, mas não são todos os engenheiros. Foi nesse momento, com essa convivência próximo do bombeiro, e até a gente era vizinho, né? A Defesa Civil lá em Americana, a gente era vizinho, a gente estava quase todo dia junto. Sim. E foi ali que você teve um maior contato, né? Eu não vou falar o primeiro, porque na especialização começa ali, eu acho, e já tinha feito algumas coisas, mas foi dali que despertou interesse, ou você já tinha isso como foco? O Sendin, quando eu tive a passagem pelo serviço público, assim como hoje, os prédios públicos, né, nem sempre, né? Nem sempre se cobram o alvará, mas nem sempre eles estavam com o alvará em dias. Então, os primeiros, eu tinha feito um ou dois, poucos serviços, não sei se eu tinha feito meia dúzia de serviços, mas eu acabei acompanhando alguns processos dentro da própria prefeitura, dos prédios públicos, né? Que esses prédios precisaram ser regularizados, tal, enfim. E aí eu fui designado a uma reunião, né? Eu, mais 2 engenheiros, tal, mas eu de bate pronto. Falei, não, eu assumo aqui e faço. Então, essa foi a transição aí para a área de prevenção e combate a incêndio, entendeu? Conhecer um pouco mais de projeto, ir a fundo, né, Sendin? Porque aí começa, né, escola, né, hidrante e tal, uma coisa são projetos ou, né, serviços mais simples, né? Aí também tinha teatro municipal, alguns eventos que a prefeitura fazia. Aí, Fred, vai lá, é o bombeiro, faz o projeto, toca. Aí eu comecei a assumir. Foi aonde eu comecei, né, já gostava, né, da área, né? Comecei a pegar mais gosto ainda, aonde eu entrei de cabeça. Então, os primeiros prédios, Sendin, foi os prédios públicos, né? Então, você vê as oportunidades, as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? E assim, você quer fazer ou você não quer fazer? Eu podia deixar passar batido, né? Falei, não, vou aprender. Então, assim, fiz para o serviço público, né? Fiz a pedido também, precisa ajudar tal igreja, precisa ajudar uma ONG, né? Apesar que isso faço até hoje, né? Fred, tem uma ONG lá e a gente está precisando regularizar lá para eles. Chegou um pedido aqui, você pode fazer em doação? Faço em doação, sim. Aí montava um projeto, fazia, né? Recolhia RT, ia lá, mas fazia o serviço completo, né? Ia lá, sabadão, chegava pro cara, falou, esse aqui é o projeto, aqui você tem que colocar um extintor, aqui um bloco autônomo, beleza, não sei o quê. Muitos era igreja, que às vezes chegava até de, lógico, pedido político. Opa, aqui o senhor tem que botar uma barra antipânico. Mas sem barra antipânico dá. Quantas pessoas o senhor tem? Tem mais de 100 pessoas. Eu falei, não, que barra antipânico. E se não? Aí o projeto está aqui. O senhor executa conforme o projeto. Nunca, né? Então, assim, aí foi nesse... Você faz a execução? A execução, Fred? Não faço. Só engenharia. O escritório nosso é só engenharia, só projeto, né? Laudos, né? Vistorias, né? Inspeção, né? Assim como na foto aí. Fred, e como é hoje, vamos falar no Brasil, no estado de São Paulo, né? Que eu sei que você atende até outros estados, mas viver, né? Do serviço de engenharia contra incêndio. Você, primeiro, tem diferença de quando começou, não faz tanto tempo, né? Não tempo, faz mais de 20 anos já, né? Se pegar daquela época, uns 2010, 9, 10. São 14 anos, né? Já é uma escola e tanto. Sim. Tem diferença de 2010 para 2024? Melhorou, piorou? Ou você... quais são as dificuldades? Tá.
regularização, o diálogo com o Corpo de Bombeiros, ou é assim, o seu cliente, explicar para o seu cliente que aquilo ali é necessário, ele entender, porque tudo é custo na empresa, né? Tudo é custo da empresa. E a gente sabe que a engenharia contra incêndio, não estou falando da elaboração do projeto, mas a implantação depois, um sistema de sprinkler, é caro. É caro. Né? O que você sente como dificuldade hoje para trabalhar? O Sendin, acho que até 2014, né, salvo engano, os projetos eles eram aprovados todos, né, na cidade, né, nos quartéis e tal. E eu acho que depois que acabou vindo para São Paulo, eu acho que o pessoal, o próprio empresário, ele ia até o quartel, né? Ele aprovava o projeto, aí tá com uma dificuldade, marcava consulta técnica, até o quartel e tal. Eu acho que ele ia... Hoje ele sente, acho que não essa distância, né? Hoje, na verdade, ele contrata o engenheiro que tem que tocar. Então, eu acho que hoje, para o empresário... o decreto praticamente, o de 2011, né? Por último aqui, o 63.911, que é o de 2018, lógico, aí ter 25, né? Com seu irmão, outros colegas que passou, meus amigos também, né? Que conhecem, praticamente acho que dobrou aí ter 25 e tal. Mas assim, ou outras normas que melhorou e tal, não teve tanta diferença, né? Tirando acho que T25, pelo que eu me lembro, não teve tanta diferença. Porém, para os empresários em si, o que eu vejo, né, ultimamente, que eles têm não um pé atrás, falam, pô, tá difícil, bombeiro não sei o quê. Antes, acho que por eles terem mais acesso, não era meio que um fantasma. Hoje eu vejo que eles falam, vai lá, toca esse caso para mim, vê no bombeiro. Eu vejo eles assim, eles são respeitosos, né? Lógico, com a corporação, com o bombeiro, mas eles têm aquele certo... É tudo muito difícil. E é o contrário, você pegar um projeto e se atender ao decreto, você tem 30 dias para aprovação. Você pega o mesmo projeto na mesma área de 30 mil metros quadrados e manda para qualquer prefeitura, cara. É 1 ano para aprovar um projeto de prefeitura. Você entendeu? Mas o que pega do bombeiro fala assim, o cara é militar, vai chegar lá, tem que fazer? Lógico, tem que fazer, entendeu? Então, assim, o que eu vejo é mais as tratativas assim na área de aprovação. Até porque é a área que você aprova, vou ter custo ou não vou ter custo. Então, mas após o projeto aprovado, aí eu acho que eles já estão mais relaxados. Eu não vejo dificuldade após a aprovação do projeto. Eu vejo um clima tenso nas negociações até você aprovar, né? Tá definido, vamos mandar dessa forma, com sprinkler, sem sprinkler, né? Faz um bom tempo que eu não toco, há um tempo atrás que a gente tocou bastante parte de líquido inflamável, né? Eu e um colega, e nós dávamos a entrada, eu via que o trâmite ali, as tratativas até serem aprovados dentro da empresa, tinha uma dificuldade muito grande por causa do investimento. Então ficava 4, 5 meses discutindo, vai fazer, não vai fazer, às vezes menos. Depois que a prova tal passa, aí aquele fantasma do bombeiro acaba passando. Mas é nessa parte. Agora, no passado, eu via que os próprios empresários eles tinham muito acesso aos quartéis e tal, então era uma coisa, parece que ele não envolvia tanto os engenheiros, né? Então hoje, como o engenheiro está mais à frente, fazendo essa ponte, ou qualquer projeto novo, é para São Paulo. Então você manda, aprovou, não aprovou, entendeu? E o que aprovou você tem que fazer. Se não aprovou, vem com os comuniques. Isso, vem com os comuniques, né? E atende. E aquilo, né, Sendin? Falou, precisa fazer isso, isso e isso. Mas será? Falei, não, tem que colocar. Será que dá para pedir isenção disso? Você quer que eu tente montar? Chega uma hora que você para de discutir com o cara, você entendeu, Sendin? Falou, então tá, vou mandar aqui para você. Aí você manda, aí volta o comunista, com o que você falou, beleza, então vamos fazer. E aí, você entendeu? Quanto mais rígido for, melhor é. Às vezes precisa do aval do bombeiro, vamos dizer assim, para o cara ver que você está exigindo aquilo que realmente tá precisa, que está na norma. Ô Fred, e assim, você faz o projeto é aprovado, aí você chega para o seu cliente, entrega o projeto está aprovado. Executa. Aí ele vai contratar uma empresa terceirizada lá, uma segunda empresa para instalar. E aí você volta para ver, antes de acionar o bombeiro. Sim. Você volta lá para dizer, o projeto foi instalado conforme foi aprovado. Porque
tem muito erro na hora da instalação, sim, também, não tem? Sim. O Sendin, é assim, o projeto que a gente faz para aprovação do projeto é um projeto conceitual. Você pegar uma empresa grande e o cara começar a instalar um sistema de sprinkler numa empresa onde os maquinários estão funcionando e tudo mais, chega uma hora lá, o cara fala, pô, não é um projeto executivo, é um projeto conceitual, que você aprova no bombeiro. Aqui sobe uma aprumada de tanto, corre uma rede de tanto, chega lá. Então, a hora que chega no local, ele vê que tem uma viga, tem obstruções, entendeu? Aí você tem o distanciamento, que ele tem que deixar o ponto de sprinkler da parede, de repente ele não atendeu, você entendeu? Então, o que a gente faz? A gente faz o projeto e aprova, né? Nós não temos empresa temos os colegas, os parceiros tal, né? Os colegas de negócio, porém, não fazemos execução. Depois, quando a empresa vai pedir a vistoria, nós voltamos para a empresa, fazemos uma pré-vistoria e fala, olha, né? E aí ele fica à vontade, ele contrata as empresas, os parceiros deles e tal, ou as empresas que já prestam serviço há mais tempo para eles, depois o contratou, a gente vai lá, faz uma pré-vistoria, uma vistoria prévia, tá ok, vamos pedir, recolhe a documentação, acompanha a vistoria, né? Se for acordado isso, né? Para dar mais segurança, que hoje na maioria das vezes as empresas preferem que você vai lá, o engenheiro que tocou, que acompanhe. Então, o processo seria ir no local, né? Analisar o que precisa ser feito, ver a viabilidade, né? Apresentar um projeto com custo mais baixo para a empresa. Após aprovado o projeto, ele já pega esse projeto aprovado, faz os orçamentos, né? Ou, a partir do momento que você dá a entrada no projeto do bombeiro, você já manda um anteprojeto para ele já ir orçando. A hora que voltou de São Paulo aprovado, fala, pega o seu melhor orçamento e executa conforme o que a gente mandou. Após a execução, falou, 30 dias, 45 dias de execução. Chegou no 30º dia, fala, como que tá aí? Praticamente, dependendo das regiões, você sabe o prazo que o bombeiro tá para fazer a vistoria. Olha, na região de Campinas, tem muita vistoria, não está estourando prazo, está com 20, 25 dias. Na região de Piracicaba ou de São Paulo, está com 10 dias. Fala, olha, vamos fazer o pedido de vistoria faltando 10 dias aí para finalizar a obra. Está na última semana de obra, então agora entra com o pedido de vistoria para ficar um prazo justo, né? Então, faz essa assessoria, dessa consultoria e faz esse acompanhamento, né? Projeto, né? Se precisar fazer acompanhamento de obra, a gente faz acompanhamento de obra e depois, na vistoria final, né? Acompanha a vistoria final também, né? O bombeiro também dá uma liberdade para a gente entra no sistema, passa o nosso contato, fala, entrar em contato da vistoria e tal, o pessoal das regionais acaba avisando e a gente acompanha a vistoria. Ô Fred, uma coisa que você falou que fazia, né, quando eu estava na prefeitura, os eventos da prefeitura. E aí também despertou uma coisa que eu sei que você atua, né? Esse ano nós tivemos aí, eu fiz um levantamento aí até com a sua ajuda, antes da gente começar aqui. Nós tivemos em eventos temporários, que eu sempre tive uma preocupação muito grande, né, com isso. Às vezes, você sabe, eu fazia vistoria lá em Americana, não era a minha função principal, mas diversas vezes fui fazer vistoria. E, inclusive, em eventos públicos lá. E nós tivemos esse ano um levantamento bem superficial, nem tão profundo, e com os dados, né, mais fáceis de encontrar, então esse número pode ser bem maior. E 4 vítimas fatais em decorrência de eventos temporários, não necessariamente durante o evento, mas alguns na montagem, desmontagem ou até do próprio evento, né? E qual que é a dificuldade de trabalhar nessa área de eventos temporários, cara? Tá. Ô, Sendin, é assim, né? Você imagina, quando a gente tem uma estrutura física, né? As dificuldades que a gente já encontra num prédio pronto, né? Num prédio, uma estrutura física pronta. Quando você cria um espaço, um evento temporário, então assim, você já começa do princípio que a parte física, você tem que ter garantia de onde você está pisando, a parte estrutural está em dia. Então, tô num camarote, né? Ou tô num palco, ou tô qualquer superfície que você tem elevada, então, estrutura metálica, né? Rede de energia passando embaixo,
né? Então, todas essas proteções, você começa, se você botar na, você botar na balança, vou falar para você que já teve situações de passar evento e a gente, você não dormir, né, à noite, né? Você ficar preocupado. Então, a gente aprova o projeto, acompanha a vistoria, acompanha a montagem, o bombeiro vai lá e né, passa a vistoria, até porque as coisas estão em dia, mas durante alguns eventos, até eventos de vários dias, né, que tem eventos que é só projeto temporário e aprovação de projetos temporários de um dia, mas tem evento que leva 1, 2 semanas, né, você pega os eventos da área dos agri-shows da vida, tal, dos eventos do agro, são feiras de 3, 4 finais de semana, rodeio, são 2 finais de semana. E quando você faz a vistoria, tá de uma forma. E, né? Segundo dia de festa. Segundo dia de festa, você entendeu? Então, assim, graças a Deus, os eventos que a gente participe, que a gente trabalha, as pessoas que estão envolvidas são pessoas comprometidas, né? Olha, os bombeiros, a gente fala, né, dos bombeiros militares, os bombeiros civis, né, tem que tirar o chapéu ao pessoal, né, o pessoal que é apaixonado pelo que faz, né, tem vocês como os super-heróis dele, né, como referência, e eles vão lá, e eles atuam, né, e eu dou meus contatos pros bombeiros civis, e durante os eventos eles vêm, faz contato, e falam, olha, e aquela saída de emergência, tem um extintor lá, tá descarregado, eu já avisei, mas não trocaram, você entendeu? Então, Sendim, queria esse novo risco, né? Você tem uma ideia, a pessoa que está dentro de uma empresa, que está dentro de um condomínio, ele já não tem noção do risco que tem, né? Dentro de um prédio, de um edifício, né? Num hospital. Agora, você imagina no local que você criou para ter um evento de um dia, você entendeu? Que é temporário. Não, e assim, a gente que conviveu fazendo vistoria em show, né? Sim. É tudo muito rápido, né, Fred? O cara vem assim, porque às vezes ele tem o show, ele tem que ele tá vindo de um outro show que ele desmontou na segunda e na terça-feira, aí ele quer montar a quarta, quinta, ele já tem às vezes o modelo, né, o layout daquela cidade que ele vai montar. Sim. Mas a montagem é muito rápida. Sim. E aí você tem que fazer tudo muito rápido. Sim. Porque para eles é tempo de locação, é tempo de tudo. Sim. Né? Eu até contei uma história aqui, mas eu acho interessante. Eu tenho o meu filho mais novo, né? Ele é formado em turismo e ele fez parte aí de alguns eventos. E ele foi fazer um show onde o palco estava energizado. É isso. Entendeu? O palco todo estava energizado e teve um acidente. Deu sorte dele, né? Sorte pra gente, como o pai falando, né? Que não foi. Ele até socorreu a vítima porque tá sobrou um pouquinho de DNA lá de socorro. Sim. Ele fez os cursos, né? Ele, a pedido dele mesmo, ele quis fazer o curso de primeiros socorros, né? Inclusive fez aqui na Elo com a gente e ele atendeu. Mas o palco estava inteirinho energizado, sim, né? Sim. E é uma preocupação, porque às vezes você tem cabeamento exposto, sim. Né? Você tem às vezes lá as proteções onde passa o público, né? Sim. Mas às vezes cabeamento, às vezes chove durante o evento. Sim. A hora que você olha aquele cabeamento tá todo na poça d'água, na lama. É um risco danado. E é um risco para você, né? Sim. Porque hoje começou a se levar muito mais a sério essa questão, né? O cara acha que assinar uma RT, não tô falando um engenheiro, mas o cara que contra, assina aí, né? Sim. Eu pago, mas não é questão de pagar, é questão que se der alguma coisa, é o seu CREA, né? Sim, é o seu CPF. Sim. Então você quando tá assinando um evento desse, você tá assumindo uma responsabilidade civil. Sim. E criminal. Sim. Se morrer alguém lá por uma falha, ou não digo uma falha, mas você foi lá, como você falou, vai lá junto com o bombeiro. Tá tudo certo. Tá tudo lindo. No primeiro dia de festa da noite, a gente sabe o fim de festa como é que é. O povo tira extintor do lugar, ele rasga lá uma sinalização, porque às vezes não é uma plaquinha lá escrito saída de emergência. Ele para o carro na saída de emergência. O cara vê o tecido da cenografia, arranca o isqueiro com aquela chama da Bic desse tamanho aqui, com o chapelão daquele tamanho bêbado e queima, e coloca fogo. Você entendeu? Ou coisas, ou às vezes o cara, né,
solta fogos de artifício sem ter feito projeto para isso. Sem ter o blaster, os profissionais. Né? Ô Sendim, você sabe que esse ano, né, em um dos eventos que a gente faz, eu durante a semana, então o que eu faço? Acompanho a obra, pego alguns projetos na Associação dos Engenheiros, né, e levo até o local, né, que são várias empreiteiras, tem dia de estar 120, 130 profissionais montando o evento ao mesmo tempo. E aí eu acabo levando os projetos, ploto dou para uma empreiteira, dou para outra, tá, ó, aqui assim, aqui assado. Ô, Fred, mudou aqui. Então tá, volto pro escritório, regularizo o projeto, devolvo lá. Ô, Fred, vai mudar. Opa, agora já não dá mais para mudar, agora já protocolei. Agora do jeito que ficou vai ter que ficar, e aí vai. E em um dos dias, na Associação de Engenheiro, encontrei o pessoal do CREA e tal. Aí eles falaram, pô, você podia nos convidar para a gente ir lá. Então, só para você ter ideia, esse ano, num dos eventos que a gente faz, o segundo maior rodeio do Brasil, né? Que só perde para Barretos, Festa Pan-Americana. Aí um pessoal do CREA foi acompanhar a gente lá, né? Acompanhou eu, depois pedi para eles ficarem e acabou acompanhando até a vistoria do Bombeiros. Então, assim, só para você ter ideia, os fiscais do CREA, quando chegaram lá, eles não têm noção do que é aquilo, né? Então, todas as RTs que a gente apresentou, eu expliquei para eles, eles não têm noção de nada, né? Então, os riscos, né, que tem instalado, a gente estava comentando, né, um pouco antes da entrevista, esse ano teve, só que a gente lembrou aqui de imediato, né? Teve um caso da pessoa encostar num food truck, né? E o food truck energizado, ela foi eletrocutada. E a gente pensa, pô, mas o food truck tem chapa, não sei o quê. Não. Na maioria deles tem a fritadeira elétrica, que é uma potência alta, tal. Então, tomou uma descarga elétrica do food truck, foi uma vítima fatal. Teve um outro caso no desmonte de um evento. Agora em abril, faleceu 2 no desmonte, né? Queda, teve 2 vítimas fatais. Deixa eu ver o que mais. Teve outra vítima em um evento que cedeu também o piso. Então, assim, são várias situações que a gente tem que se atentar. E Fred, esses materiais utilizados, né, por exemplo, na montagem do palco, às vezes durante o show chove, molha, né? Sim. A base do palco, não estou falando estrutura metálica, mas a base, né, tablados, às vezes molha. Sim. O cara tira dali, vai para outro e às vezes o engenheiro que não é experiente, né? Sim. É importante do podcast a gente ajudar os engenheiros que estão começando, né? Que vão fazer o negócio. E como você citou, né? Você tem a preocupação, você entra embaixo do palco, você olha a estrutura por baixo, vê onde está passando. Você viu, né? É uma preocupação. Sim. Né? E tem muita gente que não faz isso, cara. Dá aquela olhada ali, ó, na RT e vamos dizer assim, boa, vida que segue. Sim. Mas esses materiais, eles são mal acondicionados, ficam expostos ao tempo. Sim. Você tem mais alguma dica para um engenheiro novo, né? Um engenheiro que está começando aí, dos cuidados que ele tem que ter para uma aprovação dessa? Sim. Ô Sendinho, vamos pensar um evento temporário, né? Vou falar os últimos assim. Palco, né? O risco, na verdade, dentro do evento, né? Ou seriam as saídas de emergência, né? Obstruídas, né? Capacidade de público, né? Então, a partir do momento que ele montou o projeto, mandou o corpo bombeiro, vai ter um dimensionamento correto, né? Tanto da parte de caminhamento até a saída de emergência, quanto a capacidade de público do local. Então, fez isso. Chegou no dia, as saídas desobstruídas, né? Não vai ter problema nenhum. O que é interessante, o que fez na aprovação, né? Se continua durante o evento, né? Não para inglês ver, né? Passa na vistoria. Só na vistoria, né? Passa na vistoria, após a vistoria, muda-se o cenário. Sendinho, o que eu fico muito preocupado com relação à parte elétrica, né? Então a gente pega um palco. O palco, a gente pega os aterramentos no palco. O pessoal vai lá e faz o aterramento. Alguns últimos eventos que gerou dúvida, né? Eu pedi para um colega, engenheiro elétrico, até porque eles montam 2 dias, 1 dia e meio, 3 dias antes o palco já está montado. E eu pedi para um colega ir com medidor, né? Com relação à resistividade ômica do solo, com aterrômetro e ver, né? Se eu não me engano, a unidade de passagem não pode passar mais do que 10 e tal. Então, estava aterrado,
Porém, se tivesse uma fuga de energia, ela não ia para a terra, ainda ela se manteria ainda no piso do palco. Então, com relação a palco, todos os locais de fechamento metálico externo, às vezes as produtoras de evento, ela passa as redes externas, para não passar dentro do palco, não passar dentro da arena, não passa cabo, elas passam externo. Nisso, elas colocam nas placas de fechamento metálico. Já teve caso, salvo engano, no Rio, de uma estudante de odontologia encostar na placa, né, no fechamento metálico, né, e ter o acidente fatal. E teve um segundo caso que passava-se uma rede elétrica. Aí também aí existe, né, ato inseguro, condição insegura, e pô, aí era o karma, não sei, tinha que acontecer. O cara fez o fechamento metálico, né, do evento. E quando ele bate aquele pino para fazer o travamento, ele pegou uma rede no jardim, uma rede embaixo da grama elétrica, e energizou também a estrutura. Dá para acreditar numa coisa dessa? E a pessoa também encostou e foi mais uma vítima. O que acontece em palco, Sendim? Quando a gente manda aterrar o palco, às vezes, se a gente não se atentar, o que acontece? O cara, ele coloca um grid, eles chamam de grid, é como se fosse um pórtico, uma estrutura dentro do palco, e essa estrutura, aí ela que segura toda a parte de sonorização, a parte de iluminação. Então, assim, a corrente que eu tenho dentro daquele circuito ali, como se fosse uma gaiola, um faro ali, o que eu tenho de corrente circulando ali dentro daquela estrutura metálica, o piso dela está na madeira. Então, se aterra o palco, mas não aterra a estrutura, então a gente faz o aterramento tanto do palco quanto da estrutura. Então, muitas vezes você chega lá, a maioria dos profissionais faz. Outros, você tem que pegar no pé, você entendeu? A hora que você comentou de um cantor sertanejo, você comentou do cantor, né? Eu lembrei de um sertanejo, acho que é da dupla mais famosa do Brasil aqui. Nós fez um evento que nós fizemos, específico só para essa dupla. Eu tava com o produtor dele, e ele falou assim, olha aqui, a hora que a banda chegar, o fulano de tal, que era a primeira voz, ele vai chegar ali, a hora que ele entrar na escada, ele vai bater com a costa da mão na escada ali, com medo de choque. Ele vai bater umas 3. Pô, aí eu fiquei olhando ali, o cantor chegou, a dupla famosíssima, e ele entra e dá tanto medo que ele tem de... Provavelmente esse medo veio de uma experiência negativa, né? Não é à toa. Não é à toa. Ou pode ser que ele não tenha vivido diretamente, mas que tenha escutado uma história de alguém muito próximo. Ô Fred, você já chegou em algum evento, agora não como engenheiro, eu falo para você porque eu já fiz isso. Chegou num evento, ou num lugar, num restaurante, ou uma casa de show, chegou ali, olhou e falou, isso aqui não dá para ficar, que tá perigoso. Ou ficou mais afastado, ou até foi embora? Ô Sendim, não, mas eu acho que eu tenho alguns toques, você entendeu? Semana passada eu fiz um curso com a Carol aqui no Alphaville. Em evento não, até porque eu vou em pouco evento. E os que eu vou, às vezes, na maioria das vezes, é alguns eventos que a gente acaba prestando serviço. Então, eu, graças a Deus, não... Confio no seu trabalho. Confio, se eu não confiar, eu ir no evento, levar os filhos. Mas eu tenho um toque para bastante coisa. Semana passada nós fizemos um curso, né, aqui no Alphaville e tal. E aí fiquei 3 dias aqui. E no hotel a gente pegou, né, no quarto, foi o 24º, 25º andar. Aí eu entrei lá no quarto, aí subi o corredor, chegamos no corredor, né, o hall do elevador. Isso é uma coisa normal. O hall do elevador, aí a hora que eu entrei ali, o corredor é um corredor, meio... O desenho do hotel, ele é como uma semi-circunferência, assim, se olhando de planta. E, rapaz, aquele carpetão e tal, aí eu tenho o costume de, às vezes, né, vou lá e meço os passos ali, eu vi uma porta de emergência lá, eu tenho esse costume. Você acredita nisso? Se eu sair de madrugada, com o olho fechado, eu chego... Eu faço isso. Você não faz isso também? Eu vou e tenho uma noção de quantos passos eu vou andar até a saída de emergência. O Teatro Municipal de Americana, eu sei de cabeça os passos que eu dou para chegar lá na... Eu adoro cinema, sim, né? Eu vou comprar, né? Uma cadeira hoje você compra online, compra pela internet. Primeiro,
todo mundo gosta de sentar no meio, de frente para a tela. Para mim tem que ser a cadeira do corredor ali. Sim. Porque primeiro, eu não quero depender de ninguém para sair. De alguém travar ali e não saber para onde vai. Eu quero coordenar a fila, né? Duro. Depois eu tiro minha família até volto para tentar resolver o problema. Mas... É duro saber dos riscos, né? Mano, eu sempre pego mais ou menos no mesmo lugar, porque eu já sei onde que é a saída de emergência e eu tenho a noção. O que as pessoas não sabem, né? Por exemplo, se você não faz... Quando você faz isso, você está dizendo pro seu cérebro por onde você deve sair. Sim. Né? Sim. E você cria uma resposta meio que motor, automática. Sim. Então você consegue sair, trazer a Carol, trazer seus filhos junto com você, porque você sabe para onde está indo. Sim. Entendeu? Sim. Então isso é uma postura que todo mundo devia fazer. Muitas vezes a pessoa entra, vai num hotel, vai num Airbnb hoje, num prédio de apartamento, ela nem vê aonde é a saída de emergência. Não. Ela não se preocupa. E isso que você faz é fundamental. Não, eu acho que... Eu fiz isso sexta passada, quarta-feira da semana passada. Quarta, quinta. Medir, né? Não precisa pegar uma treina e medir, mas você tem uma noção de quantos passos né, você vai dar até chegar e pelo menos a direção que você tem que ir. Sim. E outra coisa que eu, assim, eu vou lá e eu abro a saída de emergência. Eu abro, eu vejo a estrutura da escala. Eu empurrei a porta para ver se ela travava. Eu falei, pô, se a escada for pressurizada... Se a escada for pressurizada aqui, essas portas não estiver fechando aqui, vou morrer do mesmo jeito. E o carpete, né? A gente não tem noção do risco. Mas... pra gente fechar nosso bate-papo, né? Pra não ficar tão extenso. O que você daria de dica para um engenheiro que está começando? Engenheiro nessa área de segurança do trabalho ou prevenção de incêndio. O que você daria de dica para um cara desse, Fred? O Sendim, vamos lá. A gente, na verdade, assim, né? Uma coisa é a parte técnica, né? E outra coisa é o ser humano, né? O respeito ao ser humano. A gente tem lá, salvo engano, no decreto está lá, né? Primeiro a vida, segundo o meio ambiente e o patrimônio. Terceiro o patrimônio, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, né? Antes da gente ter um decreto para a gente seguir, né? Eu acho que a nossa maior norma, né? A nossa maior, que a gente se temente é a Deus, né? Então a nossa maior norma é a Bíblia, né? É o amor ao próximo, né? Então a partir do momento que você está montando um projeto, dando uma consultoria, né? Nem sempre pensar no dinheiro, né? E pensar no que você vai estar entregando, né? E se realmente o que você está entregando é só para a pessoa ter o alvará e o documento na mão e você receber o dinheiro, ou se realmente o que você está entregando para ela, você está preservando a vida de uma outra pessoa. Então, eu acho que na verdade isso vem de encontro, né, que o cidadão, o cristão, né, tem, né, o amor ao próximo. Então, muitas das vezes hoje no dia a dia, né, você pode ser não posso falar aliciado, né? Mas pode ter alguns convites, né? Pô, faz assim, faz assado e aprova para mim, não coloca assim, a ocupação não é essa, muda a ocupação, sabe? Então, eu acho que é botar a verdade, né? Pensar que nos locais que a gente está fazendo a aprovação são pessoas, um dia pode ser um parente, pode ser um filho, enfim, né? Então, fazer as coisas não só de acordo com o decreto e com a sua intuição, né? Se você tiver noção que quem está contratando, quem está fazendo a contratação quer só o documento ou quer, na verdade, ter segurança tanto para o colaborador ou quanto para as pessoas que vai frequentar um teatro, um ginásio, enfim, né? Então pensar algo mais e não fugir dos seus valores, né? Dos seus princípios, né? E não se dobrar para alguns convites, né? De aprovações mais fáceis, né? Tem o papel, né? Mas na verdade não tem a segurança. O papel não vai representar muita coisa, né? E aquilo que a gente falou, muita gente pega o AVCB e tem uma série de atribuições que é feito até vamos dizer, não num evento temporário só, mas numa edificação, ele tem que renovar estanqueidade de gás, brigada de incêndio anualmente, mas ele acha porque ele tem um AVCB lá de 3, 5 anos, que
tá tudo, vamos dizer, tudo em céu azul. Não, ele tem que se atentar para as outras coisas, né? E o importante, como você falou, não é o papel, né? O papel, ele é uma formalidade. A gente está lidando com vidas, né? Não só na parte de engenharia de incêndio, mas com engenharia de segurança também. Não quis nem estender muito, porque eu tenho certeza que já deve ter sofrido. Eu vi muita montagem de palco, o pessoal montando som sem proteção, sem trava-queda, sem cinto. Mas nem vamos entrar nessa hora hoje, acho que pode ficar até para um outro podcast a gente falar um pouco disso. Ótimo. Mas não se atentar, como você falou, ao papel. O papel é mera formalidade, né? O que a gente está lidando é com vidas humanas e também com o meio ambiente, né? A preocupação é um dos objetivos nossos aqui na RLU, né? O S3 aqui é de saúde, segurança do trabalho e sustentabilidade. Então é pensar em todos esses enfoques, né? Na vida, na qualidade de vida e principalmente na preservação do meio ambiente. Fred, mais uma vez foi muito bom. Valeu. Né? Estar com você aqui, bater um papo. É um assunto amplo, né? Engenharia de diversas áreas e de segurança contra incêndio. Para mim é uma coisa que eu gosto de falar, né? Em que pese não foi meu carro-chefe dentro da corporação, mas eu acompanhei. Eu quando eu comecei em 1991 e os incêndios daquela época, da forma que eles se propagavam, a quantidade que a gente tinha em 30 anos depois, como é que estava, o que a engenharia de incêndio fez em prol da sociedade. E eu não vou cansar de repetir. Aqui, né, nesse convívio aqui do Pod ELU, ele é aberto para as pessoas que fazem a diferença na vida da sociedade. E você é uma das pessoas, né, com essa preocupação de segurança, né, que faz a diferença de forma anônima, né? A gente tem alguns outros podcasts que concorrem com a gente, né? Que vai lá, Superstar. Nosso Superstar é você, né? Os Superstar são as pessoas que protegem a vida de forma anônima diariamente, à noite, né? Que permitem as pessoas a ter um lazer com segurança, porque não adianta a gente ter o lazer e se colocar em risco, né? Morar em locais seguros e trabalhar em locais seguros. A gente oferece uma condição melhor de vida para as pessoas. E muitas vezes, como ninguém sabe disso, né? A gente vai num show e não tem ideia do que aconteceu ali por trás para aquele show acontecer. Não faz ideia. Né? Dos riscos que está instalado. Do risco que está ali, né? E não é para ninguém ficar com medo de ir em show. É simplesmente para exigir que seja feita da forma correta. Tem a forma correta de ser feita. E muitas pessoas, né, fazem isso, como eu citei no decorrer, né? A gente trazer profissionais da saúde que também estão expostos, que também estão nos shows, nas ambulâncias, nos ambulatórios, fazendo parte para aquilo, todo mundo se divertindo lá, né? E eles trabalhando. Então, assim, são pessoas que fazem a vida acontecer. O nosso podcast é para isso. Então, obrigado pela sua presença, né? Saiu lá da linda cidade americana, a qual eu tive a oportunidade de trabalhar aí por praticamente 9 anos, 10 anos eu trabalhei em Americana. Eu passei 2 vezes, em 2004, fiquei um pouquinho lá, fui para Capivari e depois voltei para Americana. Então, contando tudo, foram mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Saiu de lá, nem esperou eu para almoçar, né? Para não ficar com fome. E, na verdade, assim, eu até ia querer chegar a cobrar aqui você aqui, que você tem umas pendências minhas, né, do passado. Eu levei bastante McDonald's de madrugada. Você lembra ou não? Lembro sim. Me que é verdade. Não só o McDonald's. Era corrência boa ou não? Lanche do quintal lá. Você já viu? Cuidava. Essa barriguinha aqui. Já viu a ocorrência de madrugada? Pessoal... Os bombeiros tá trabalhando, chegava com um monte de McDonald's lá. Já contribuiu muito com o sobrepeso de muitos bombeiros lá na madrugada. É verdade mesmo. Bem na pizza, né? Quantas pizzas chegaram lá? Pizza. Então, agora hoje... Eu tô no aguardo aqui. Não, hoje ele tá levando... Em jejum. Eu vim em jejum pra cá hoje. Na verdade, hoje ele tá levando os bombeiros pra academia dele lá pra gastar o McDonald's. É isso aí, pra gastar. É isso aí. Maravilha, Fred. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Tá? Seja sempre bem-vindo aqui. E você que ficou com a gente até agora, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Participe dos pods, né? Contribuindo, comentando, dando sugestões de quem você quer que esteja aqui falando da experiência profissional com a gente, né? O Pod ELU
é para você. O Pod Elu é o podcast da Elu Brasil. Muito obrigado. Até a próxima. Como faz, meu amigo? Tchau, tchau.